Fala galera, continuando nossos vídeos sobre funções. Nesse vídeo aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções que são controladas por fórmulas, tá galera? E a ideia é a seguinte, em todos os exemplos que a gente viu até agora, a gente relacionava, a gente correspondia elementos do domínio com contradomínio, ou por alguma regrinha, como por exemplo a gente fez no primeiro vídeo, a regrinha que falava para a gente ligar os números com os conjuntos que eles pertenciam. Depois a gente ligou pessoas à quantidade de irmãos que eles tinham. E aí depois, quando a gente passou a ver a coisa de uma forma mais numérica, dois conjuntos numéricos, os conjuntos traziam as ligações já prontas, sem nenhuma explicação por trás daquilo, né? Era só aquela relação e acabou. A gente aceitava daquele jeito e a gente respondia às perguntas de acordo com o que já estava pronto naquela função que foi dada no exercício, né? Só que assim, galera, o jeito que é mais utilizado na matemática, e é a forma como a gente vai aprender todos aqueles tipos de funções durante todo o nosso ensino médio, função do primeiro grau, função do segundo, função polinomial, função logarítmica, trigonométrica, exponencial, um monte de coisa, galera. Todas elas são controladas por fórmulas. Justamente essas fórmulas que fazem a gente classificar as funções de acordo com o tipo delas, tá bom? E elas fazem a gente entender melhor qual foi a conta que gerou aquele resultado. Então a gente agora vai ter mais noção do porquê daquela resposta, do porquê daquela imagem, tá bom, gente? E isso facilita um pouquinho o nosso entendimento, tá bom? Então assim, ó, vamos supor que a gente tem esse exemplo, galera. E aqui, ó, a gente não tem mais seta nenhuma, não tem seta nenhuma escrita aqui, tá bom, gente? Só que ele fala pra gente que a função f, o nome da função é f, ela é uma função de A em B, de A para B. Ou seja, A é o meu domínio e B é o meu contradomínio. Então, galera, já só um pouquinho para baixo disso aqui, eu sei que essa função está indo nessa direção aqui, ó. A função f faz isso. Só que qual é a regra que faz eu obter minha resposta, eu obter a minha imagem? Ele dá essa formulazinha aqui, ó. Desse jeito aqui assim, ó. Basicamente, ele está falando o que com isso, galera? Como que eu calculo a imagem do x? E a gente sabe que o x está relacionado com o domínio. Quem é a imagem do x? A imagem do x vai ser, eu vou pegar o x, vou multiplicar por 2 e vou somar 1. Então, eu tenho uma formulazinha para poder calcular qual vai ser meu resultado, qual vai ser minha imagem, qual vai ser a minha correspondência no contradomínio. Tá bom, galera? Então, essa função, ela vai mandar em tudo. É ela que a gente vai usar para fazer todos os cálculos, beleza? Então, eu vou repetir ela várias vezes aqui, gente. Deixa eu só apagar essa coisa feia que ficou aqui. Eu sei que isso aqui é x. Deixa eu só colocar aqui de uma forma um pouquinho melhor. Deixa eu dar um espaço que aí eu consigo firmar ela aqui, ó. Essa é a funçãozinha que rege a fórmula que rege a minha função. Beleza? Aqui eu sei que é o domínio, aqui eu sei que é quem é o contradomínio. Beleza, galera? Então, temos nossa fórmula aqui. F de x é igual a 2x mais 1. Eu sei na matemática que quando eu coloco o número colado com letra, o que eu estou querendo dizer aí é que esse x está sendo multiplicado por 2, né? Eu já tinha falado isso. 2 vezes x mais 1. E o que eu vou fazer é o seguinte, galera. A gente sabe que quem são as minhas opções para o x? Eu sei que x está relacionado com o domínio. Então, galera, os meus candidatos a x eu vou ver justamente no domínio. Então, são quem? O menos 1, o 0 e o 2. E a ideia, galera, eu vou fazer uma conta para cada um deles. É por isso que eu falo que o x é menos 1. Quer dizer que naquela vez eu estou optando por esse elemento do domínio, o menos 1. Não é que o x é menos 1 sempre. Quando eu falo isso aqui, né? Vamos supor aqui, ó. Falo x é igual a menos 1.
Não é que eu estou falando que o x é sempre menos 1, eu estou dando uma hipótese. O x sendo menos 1 é uma das opções, tá aqui, ó. O que que acontece quando o x é menos 1? Então, a gente vai calcular, pessoal. A gente pega essa formulazinha que o exercício deu. E como o x é menos 1, galera, no lugar eu estou colocando, no lugar do x, eu coloco justamente menos 1. Então, olha o que eu estou calculando, galera. F de menos 1. O que significa F de menos 1? A imagem do menos 1. É isso que eu estou calculando. E no lugar desse x aqui, eu também coloco menos 1. Só que a gente sabe do ensino fundamental que quando a gente substitui esse númerozinho negativo aí, junto com vezes, a gente coloca parênteses, beleza? E agora, galera, o que surge desse lado aqui, ó, observem. O que surgiu aqui, ó, é uma conta, uma expressão numérica. A gente vai resolver essa conta e vai achar um resultado, beleza? E aí a gente só sempre começa a ter uma multiplicação aí, uma soma, uma possível soma, né? A gente começa pela multiplicação. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1, não tem multiplicação nenhuma. O que eu costumo falar para os meus alunos é, aqui a gente usa a regra do dinheiro. 2 é negativo, eu devo R$2. 1 é positivo, eu tenho R$1. Se eu devo R$2 e tenho R$1, eu pago esse R$1 que eu tenho, mas eu ainda fico devendo menos 1. Observem, galera, que a gente nem mexeu nesse lado aqui, ó. Nem mexeu. Isso não é para mexer mesmo, não, tá, galera? Isso é só indicando o que eu estou calculando. Eu estou calculando a imagem do menos 1. A gente nem encosta nessa parte, beleza? Então a gente só mexe na conta do lado de cá. Substitui o valor de x em todos os lugares, só para eu saber qual o x que eu estou usando naquele momento. Mas f de menos 1 é só para indicar que eu estou calculando a imagem do menos 1. Não mexe nessa parte, beleza, galera? Tem gente que gosta de ficar, tipo, ah, professor, o que é esse igual aí? Tipo, que não tem nada do lado esquerdo, né? Você pode vir aqui e repetir. F de menos 1 é menos 2 mais 1. F de menos 1 é 1. E aí, no final, eu tenho aquela escrita que a gente já tinha treinado generalizando a função, né? F de menos 1 é igual a menos 1. A imagem de menos 1 é menos 1. O que significa? Que o menos 1 solta a flecha pro menos 1. Beleza? E agora a gente faz a mesma coisa para todos os outros valores de x aí, tá, galera? Então deixa eu pegar aqui, aqui vai acabar faltando espaço. Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. A gente já sabe que escolheu x igual a menos 1, né? Beleza, agora vai ficar de boa. Então vamos escolher o próximo x é 0, tá? A gente não vai escolher aleatoriamente quem a gente joga no lugar do x, a gente precisa usar os elementos do domínio, x igual a 0, então. E agora a gente está calculando a mesma formulazinha de sempre, f de x igual a x mais, opa, 2 vezes x mais 1, né? Só que agora o x é 0. Então, eu estou calculando f de 0. Não encostem nesse f de 0, que é 2 vezes 0 mais 1. Calculo a multiplicação primeiro. Nesse exercício, e isso gera muita dúvida em aula, né? Esse exercício eu estou usando essa fórmula, tá, gente? Então, essa fórmula vai repetir para tudo relativo a esse exemplo. Em outro exemplo, outro exercício, vai ter uma outra fórmula. Mas para essa, todo o valor de x vai ser substituído nessa mesma fórmula, beleza? Então, aqui vai ficar 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1.
Então, eu acabei de ver aqui que f de 0 é igual a 1. Não tem necessidade de eu ficar repetindo esses f de 0, tá, galera? Só para ficar mais arrumadinho aqui para vocês visualizarem aqui, ó, f de 0 é 1, a imagem do 0 é 1, ou seja, o 0 solta a flecha para o 1. E aí a gente faz o último dos exemplos. Vou chegar um pouquinho mais para o lado aqui. Só separar para não ficar confuso. E agora a gente faz para x igual a 2. De novo, usando a mesma fórmula de sempre. F de x igual a 2 vezes x mais 1. Só que agora eu escolhi x igual a 2. Resolvendo primeiro a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. Mais 1 é 1. Opa, 4 mais 1 é 5, né, gente? Então, a gente acabou de ver que o f de 2 é igual a 5. Podemos fixar isso aqui. A imagem do 2 é 5. E eu sei que o 2 solta flecha para o 5. E aí a gente tem o nosso diagrama finalizado, tá, pessoal? O exercício ele pode, então, te pedir isso. Ele passa para vocês a formulazinha, e aí vocês fazem as contas, e aí vocês obtêm todas as relações. Você sabe que o menos 1 solta a flecha para o menos 1, o 0 solta a flecha para o 1, o 2 solta a flecha para o 5. Tá bom, galera? O menos 1 é a imagem do menos 1, o 1 é a imagem do 0 e o 5 é a imagem do 2. Beleza? Então é assim que a gente aplica a fórmula. A gente repete a fórmula para todos os elementos do domínio e descobre a imagem. Beleza, galera? Olha esse exercício aqui, gente. Olha como que pode ser cobrado isso de vocês. Dados. A igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, temos um primeiro conjunto aí, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E B, menos 1, 0, 1, 3 e 4. A correspondência entre A e B é dada por y igual a x ao quadrado. X é do conjunto A, y é do conjunto B. Aí é para eu fazer o diagrama e falar se isso é uma função de A para B. Olha o que ele falou aqui, galera. Função de A para B. Então, eu sei, galera, que meu candidato a domínio é o conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ficou feio isso aqui. Beleza, já vou até fazer a cópiazinha dele aqui, porque ele vai ser o B, que vai ser o contradomínio também, né? Fechou. Conjunto A, conjunto B. Tenho meus elementos aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E no conjunto B eu tenho menos 1, 0, 1, 3 e 4. Galera, ele fala que, ó, de A para B a gente já sabe que A é o domínio, né? Função f aqui. E a fórmula é f de x, ou y, né? Tanto faz. Y é igual a x ao quadrado. É a mesma coisa que escrever f de x é igual a x ao quadrado, tá, galera? Porque eu sei que y é a imagem. Imagem de x é a imagem também. Então, tanto faz escrever y igual a x ao quadrado ou f de x igual a x ao quadrado. Esse f de x, lembre-se da escrita. Imagem de x
é y, tá bom, galera? Do mesmo jeito, então tanto faz, ok? E aí eu vou fazer 5 contas, tá, galera? F de menos 2, F de menos 1, F de 0, F de 1 e F de 2. Galera, a fórmula é sempre a mesma. X ao quadrado. Só que eu sei que para cada um dos casos eu estou escolhendo um valor de x diferente para substituir. No caso de menos 2, galera, no lugar do x, então eu vou colocar menos 2, lembrando de substituir ao quadrado. Desculpa, lembrando de substituir entre parênteses. Então fica menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, né, gente? Que dá 4. E aí a gente faz a mesma coisa com o menos 1. Substitui o menos 1 na fórmula. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, olha só, galera. O menos 2 salta a flecha para o 4. Vamos lá, ó. O menos 1 solta a flecha para o 1. O 0 solta a flecha para o 0. O 1 solta a flecha para o 1. E o 2 solta a flecha para o 4. Ele está querendo saber se isso é função. Olha só, pessoal. Todo mundo do domínio solta flecha para alguém do contradomínio, galera? Sim. É só uma flecha? Sim. Então, isso aqui, pessoal, é função. Beleza, galera? Então, essa é a ideia desse tipo de exercício, tá bom? Ele traz os conjuntos, mas aí você pode perguntar, professor, sempre vai ser função porque eu jogo um valor de x e vai me dar um resultado. O que pode acontecer? Olha um exercício muito parecido, gente. Ah, vou usar isso aqui, vou apagar os. Acho que vai dar mais trabalho apagar do que criar mais dois. Vamos lá, então. Formas. Circulinho. Faz um aqui, duplica. Beleza, conjunto A e conjunto B. E o exercício é muito parecido, tá, gente? Ó, dados A, 0, 1, 2, 3. E B, menos 1, 0 e 1. E a correspondência entre A e B é dada por y igual a x mais 2. X menos 2. Que é a mesma coisa de f de x igual a x menos 2. Tanto faz y, tanto faz f de x. É a mesma coisa. A imagem de x é y, tá, gente? Com x do A, y do B, diga se é uma função de A para B. Ou seja, A é o domínio que nem a gente pensava. Então vamos lá, galera. De novo, aplicar a fórmula várias vezes aí. 4 vezes para ser mais preciso, né, gente? Para todos os elementos do domínio. Galera, x pode ser 0, x pode ser 1, x pode ser 2, x pode ser 3.
Substitui em cada um deles, galera. Olha só, f de 0, gente. 0 menos 2, tenho nada e perco 2, fico devendo 2. F de 1, substituo 1 no lugar do x. 1 menos 2, tenho 1, devo 2, fico devendo 1. 2 menos 2 igual a 0. 3 menos 2 igual a 1. Então, olha só, galera. Vou até começar ao contrário para não dar o spoiler de início. O 3 solta a flecha para o 1. O 2 solta a flecha para o 0. O 1 solta a flecha para o menos 1. E o 0 solta a flecha para o menos 2. Galera, só que aí qual é o problema? O menos 2 não era uma das minhas opções de resposta. Então, pessoal, o 0 vai ficar sem soltar flecha para ninguém. Se tem um elemento do domínio que não tem resposta, eu sei que eu calculei uma resposta, gente, só que infelizmente não era uma das minhas opções dentro do contradomínio. Lembra que o contradomínio ele dá para a gente todas as opções de resposta? Menos 2 não era uma opção. Então, o 0 vai ficar sem correspondente. Então, isso aqui não é função. Beleza, galera? Então é assim que ele brinca para a gente descobrir se uma fórmula ela vai ser uma função ou não. Tudo depende do meu domínio e do meu contradomínio. O que eu coloco no domínio, no domínio não, né? Porque o domínio é o que eu vou fazer tudo, né? Mas o importante é o meu contradomínio nessa hora aí. Se eu não coloquei o menos 2 no contradomínio, eu sei que quem der resultado menos 2 vai ter problema. Então ele não devia estar lá no domínio, tá bom, gente? Então é assim que a gente complica um pouquinho esse tipo de exercício. Beleza, galera? Um detalhe importante que não foi falado aqui, gente. Deixa eu ver se nesse próximo exercício ele fala. Fala. Vamos resolver esse exercício que eu vou mostrar para vocês, gente. Seguinte, olha só. Na verdade, ele não fala, não, mas vamos resolver esse exercício. Considere G de A para B, para o qual A é 1, 3 e 4 e B é 3, 9 e 12. Fechou, então. Temos dois conjuntos aí do mesmo jeito. Vamos fazer eles dois aí. Conjunto A e conjunto B. A gente já sabe que o A é o meu domínio, né? Ó. Quem solta a flecha é o domínio. Quem recebe a flecha é o contradomínio. Então, aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. 1, 3 e 4 no A. 3, 9, 12 no B. E a minha função G agora faz esse caminho aqui. E ele calcula G de x sendo o triplo de x, pessoal. Ó, G de x é o triplo de x. A gente pode resolver esse exercício sem pensar na fórmula, mas a gente sabe como calcula o triplo. Multiplica por 3, não é? Então a gente pode sim pensar na fórmula como sendo 3 vezes x. Mas não precisa, tá? Então vamos lá. Construa o diagrama de flechas da função. Então vamos lá, galera. Olha só. Eu tenho que calcular g de 1, g de 2 e g de 3. Aqui eu coloquei a fórmula só para informar, tá, galera? Mas a gente não vai usar a fórmula, não. Eu sei que é calcular o triplo. Vamos fazer isso. Então, g de 1, g de 2 e g... Não, opa, g de 2 não tem 2 no domínio. G de 3 e g de 4. Pessoal, a resposta é o triplo. Quem é o triplo de 1? Basta eu fazer 3 vezes 1, que dá 3. Ou seja, galera, o 1 solta a flecha para o 3. O triplo de 3 é só eu pegar o 3 e multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Então o 3 solta a flecha para o 9. E o g de 4, triplo do 4, 3 vezes 4, 12.
o 4 solta a flecha para o 12. Então, galera, construímos o diagrama de flechas da função. Ah, tá beleza, já fizemos a letra A, galera. Quem é o domínio, gente? Item B, domínio. É de onde saem as flechas, conjunto A, que é formado pelos números 1, 3 e 4. Quem é o contradomínio? Opa, deixa eu indicar aqui que é no mesmo item, então a gente vai acabar não entendendo aqui depois, vendo o que está escrito. Domínio 1, 3 e 4. Contradomínio, gente. Todo mundo que está no conjunto B. 3, 6 e 9. Conjunto imagem, galera. Todo mundo que recebeu flecha também foi 3, 6 e 9, beleza? Então, nesse caso, o conjunto imagem e o contradomínio ficaram iguais. Nem sempre isso acontece, mas aconteceu. Todo mundo do contradomínio recebeu flecha, todo mundo, então, entra no conjunto imagem. Beleza. Determine G de 3, galera. Ele quer agora saber G de 3. Aqui é importante. Pessoal, esse 3 que ele falou, é esse 3 ou é esse 3? Aí vem o detalhe, né, galera? Toda vez que o número está dentro do parênteses da função aqui, ele faz o papel de x. Então, ele está falando desse 3 aqui. Ele está perguntando a imagem do 3. Esse 3 é domínio. Quem é a imagem do 3? É 9. E por fim, galera, determine x para o qual g de x é 12. Determine x para o qual a imagem de x é 12. Ele está me falando que a imagem de x é 12. Então, galera, esse 12 aí é imagem, ele é y. Eu achei legal que uma aluna falou em sala de aula que a professora dela colocava imagem com y, assim, para você lembrar que o y tinha a ver com a imagem. Eu achei isso uma regra legal fazendo aqui, tá? Quem é o x para ter o 12 como imagem? Olha só, galera, 12 é imagem, então eu cacei ele aqui no contradomínio. Quem está relacionado com 12? O x4, ou seja, x é igual a 4. Então a gente voltou, misturou um pouquinho com aquela ideia de exercício que a gente fez no segundo vídeo, né? Aquele de identificar a imagem e tudo mais. Isso pode ser feito através de fórmulas também, que é o que a gente fez aqui. Beleza, galera? Então, basicamente, é essa aqui a ideia, tá bom, pessoal? Um negócio que pode acontecer, gente, que não foi falado aqui, é o seguinte. De vez em quando, o que acontece é que o exercício ele não te dá o x. Em todos esses exemplos aqui, o que a gente fez? A gente era dado a fórmula, era dado o x e a gente encontrava o y. E a gente pode observar, galera, em todos os exemplos, que quando a gente substitui o x, o que surge é uma conta. Eu falei isso aqui no primeiro exemplo, né? Ó. Eu apaguei aqui agora, mas sempre surge uma conta. Olha só, galera, substituir o x. Vou resolver expressão numérica, continha. Substituir o x, continha. Substituir o x, continha. Aí a gente foi para um segundo exemplo, olha só. Substituir o x, continha, 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 continha. Substituir o x, conta, conta, conta e conta. Substituir o x de novo, aqui mesmo sendo triplo, mas calcular o triplo é uma conta, conta, conta. O que o exercício pode fazer, galera, é que ele faz o contrário. Ele te dá a imagem e ele te pede o valor de x, que nem ele já fez aqui. Só que quando a gente tem o diagrama pronto, fica fácil da gente perceber. Olha esse exemplo. Vamos supor que eu tenho uma função
De acordo com essa formulazinha aqui, ó, f de x é igual a, sei lá, 3x menos 7. E o que ele fala, na verdade, galera, ele não te fornece o x. Ele fala que o y é 5. Ou seja, a imagem é 5. Quem é x? Nesse caso, pessoal, o 5 eu não posso colocar no lugar do x. Não é o x que é 5. É o y que é 5. É a imagem que é 5. É o resultado que é o 5. É a resposta que é o 5. Então a gente faz de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom, galera? Como é que a gente faz nesses casos? Quando a gente tem isso, o que a gente faz, galera, é a gente pega a formulazinha que foi dada, 3x menos 7, e o que eu faço, galera, é igualar ao resultado que eu quero. Eu quero que essa formulazinha dê quanto? 5. Então eu coloco igual a 5. Então, quando ele dá o y, onde a gente substitui é diferente, a gente coloca no final assim, ó. Existem duas formas de fazer. Só que o que acontece? Geralmente eu explico desse jeito porque eu acho mais fácil, mas como a gente está em vídeo aqui, vale a pena falar tudo. Aqui, galera, olha só. A minha fórmula é essa, ó. F de x é igual a 3x menos 7. Eu sei que a imagem é 5. F de x é a imagem do x. E quanto que é a imagem nesse caso? 5. Então eu apago isso tudo aqui, ó, e coloco 5. Observem, pessoal, que fica a mesma coisa do que eu fiz no primeiro exemplo, só que o 5 agora está do outro lado. Isso tem dois problemas. O primeiro é que eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis quando o x está na esquerda. Eu gosto também do x ficar na esquerda, a gente vai resolver a equação a partir daí. E um problema, galera, que era muito comum quando eu dei aula disso em outros anos, é que a galera substituía assim, ó. Tava aqui f de x, não é? A galera vinha e colocava o 5 só aqui, ó. E ficava esse parênteses x como se ele estivesse multiplicando. Isso é um erro muito comum, tá, galera? Então, é para você ter noção aí de que se você está substituindo bonitinho, a gente fazendo da forma mais formal, que é essa primeira forma, inclusive, essa segunda forma que eu prefiro, a gente está, na verdade, cortando o caminho, tá? A forma mais formal é, eu sei quanto é a imagem, então eu substituo no lugar de f de x. Sai o f de x todinho, tá, galera? Sai o f de x todinho, a imagem do x. Lembra que esse x entre parênteses ele não faz parte da conta, ele é uma indicação que é a imagem do x, e o 5 entra no lugar daquilo tudo, beleza? Você pode pensar assim, mas como que eu prefiro pensar, gente? Quando você tem a imagem, pega a formulazinha que foi dada, 3x menos 7, e você iguala no final, igual a 5, que nem a gente fez. Opa, coisa feia. Que nem a gente fez aqui assim, tá bom, galera? Façam da forma como vocês preferirem. A forma como eu prefiro é esse corta-caminho aqui, tá bom, galera? Mas o que eu quero falar não é nem isso. A gente já sabe como substitui, é óbvio que isso é importante, mas o que eu queria destacar para vocês é que surgiu isso aqui, olha só, galera. 3x menos 7 igual a 5. Quando a gente tem a imagem, galera, não surge uma conta, não surge uma expressão algébrica para a gente resolver. Surge, na verdade, uma equação para a gente resolver. E aí a gente tem que fazer aquele negócio. Achar o valor de x, descobrir o valor de x. Aí, dependendo de como é o formato da equação, existem várias formas para resolver, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que se a gente isola o x, resolve a equação. Então, vamos fazer desse jeito, tá, galera? Então, a primeira coisa que a gente faz... Eu vou dar o jeito que eu não gosto, mas ele acaba ficando um pouquinho mais fácil. Temos duas coisas aqui para isolar o x, para sair de perto do x. Esse 3 multiplicando e esse menos 7 aqui. A primeira coisa que a gente tira é sempre o mais fraco. A subtração é mais fraca que a multiplicação, então primeiro esse menos 7 vai sair daí e vai aparecer do outro lado
somando, né, gente? Então vai ficar isso aqui, ó. Mais 7. Mas só para a gente completar, por que isso acontece, gente? Por conta do seguinte: quando a gente tem uma equação, o que a gente faz é um balanceamento. Se eu quero que esse 7 saia, eu não expulso ele daí. O que eu faço, na verdade, é criar uma coisa para eliminar ele. Então, se eu tenho um 7 negativo, o que eu faço é eu crio um 7 positivo desse lado, mas se eu criei algo de um lado da equação, eu crio do outro também. Ó. E aí, pessoal, desse lado de cá, do lado esquerdo, eu tenho menos 7 mais 7. Devo 7, tenho 7. Essas duas coisas se eliminam. E aí, o 7 aparece do outro lado com o sinal trocado. Mas é por conta disso aqui. Tá, pessoal? Então, ficou 3x igual a 5 mais 7, que é 3x igual a 12. E aí, o que a gente faz, galera? Esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, não é? Então, ficaria o quê? X igual a 12 dividido por 3. Mas, na verdade, o que foi feito, galera? O que foi feito foi o seguinte: eu quero eliminar esse 3 multiplicando. Então, ó, eu divido por 3 esse lado, divido por 3 esse. Porque aí, ó, esse 3 simplificou com esse 3, e aí de um lado ficou o x sozinho, e aí magicamente apareceu o 3 do outro lado embaixo. Mas não é. É porque a gente dividiu os dois lados por 3, tá? Mas aí, 12 dividido por 3 vai dar x igual a 4. Ou seja, pessoal... Opa, desculpa. Quando a imagem é 5, o x é 4. No diagrama, se a gente fosse fazer, o 4 solta a flecha para o 5, tá bom, gente? 4 solta a flecha para o 5. O 5 é o y, o x é o 4. Sempre o x solta a flecha para o 4. Beleza, galera? Mas então, quando a gente tem o x e substitui na fórmula, surge uma conta. Quando a gente tem o y para descobrir o x e substituir na fórmula, surge uma equação, beleza? E a dificuldade vem justamente como essa equação. Se a função fosse uma função do segundo grau, vai aparecer uma equação do segundo grau, e assim em diante. Aí as coisas se complicam por conta do formato, mas a ideia é sempre a mesma, tá, gente? Independente do formato da função, se ele te deu o x, você substitui no lugar do x, se ele te deu o y, você iguala no final, e aí a dificuldade só vem a partir de agora. Como que eu faço essa expressão algébrica doida? Como é que eu acho o y? Ou então, como que eu resolvo essa equação doida? Como é que eu acho o x? Mas o início é sempre o mesmo. Substitui o x, acha uma expressão algébrica, uma continha esquisita, ou então substitui o y e encontra uma equação, às vezes muito esquisita. Beleza, galera? Então, basicamente, é essa ideia, é assim que a gente trabalha com contas com as fórmulas na função. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham achado fácil. Eu vou fazer mais um vídeo com exercício, porque esse aqui já ficou muito longo. Então, por enquanto, a teoria é isso. Ficamos por aqui. Abraço para vocês e valeu, galera.